No Feed com Mila Cristo hoje eu converso com as advogadas Lana Furtado, Daniele Biscaia e as proprietárias aqui do Espaço para os Cursos da Área Jurídica Superação, aqui em Ponta Grossa. Obrigada por me receber aqui no espaço de vocês. Que bom, obrigada a você por vir conhecer o espaço da gente. Nós que agradecemos, com certeza. Espaço amplo, aconchegante. E pensando, claro, nos futuros advogados, concluir essa etapa. Quero entender um pouquinho mais desse propósito, como que surgiu essa ideia? Vamos montar esse espaço para poder assessorar, mentorar e ministrar esses cursos. Tá. Então vamos falar como que surgiu a ideia, não do Superação, mas do curso especificamente. Em 2018, né, eu e mais 4 colegas advogados e professores também, nós tínhamos a intenção de fazer um curso preparatório para concurso em geral, né, de forma presencial aqui em Ponta Grossa e tal. E procuramos imóveis, enfim, vimos metodologias e tal, mas veio a pandemia, né, em 2019, né, começou aquela questão da pandemia e abortou a missão, né, então assim, era um sonho já antigo e daí ficou adormecido, digamos assim. Coincidentemente era o mesmo sonho que a Dani tinha, e na época eu nem sabia. Não, né? nós conhecíamos. A gente nem se conhecia, né? Se uniram pelo mesmo propósito depois, né? Você veja bem. Né, nós éramos professores na mesma faculdade. Daí quando foi em dezembro do ano passado, eu pensei, eu acho que eu vou retomar, porque eu encontrei uma aluna na faculdade chorando, porque não tinha passado na prova da OAB, e que ela tinha muita dificuldade com os cursos online, e que ela precisava estudar de forma presencial. E aí, sabe aquele sonho que estava adormecido, ele acordou de novo. Entrei em contato com os meus colegas anteriores, né? Cada um já estava com novos projetos, em outros caminhos, né? E falaram que tudo bem, podia tocar ideia, mas eles não iam, né, poder, né, como sócios ou gestores, até como professores sim. E aí eu resolvi fazer a primeira turma, que seria em janeiro. Então me desliguei da faculdade, porque eu queria me dedicar realmente a algo mais específico. E com mais 2 professores, né, professor Tayan, professor João Maria, Direito Penal, a gente, vamos tentar uma turma de segunda fase. Tentamos, teve uma boa aceitação, pequena ainda, porque ninguém divulgou, era até num outro escritório, né, que eu tinha, e deu certo, a gente conseguiu a aprovação de primeira, foram 45 dias de aula só, mas foi muito bom. E aí nós tivemos procura para a primeira fase. E daí, para a primeira fase, a gente precisa ter mais professores de outras disciplinas. Daí a Dani veio, né, para dar aula de ética, e daí vieram outros professores, direito do trabalho, enfim. E nessa questão, a Dani abraçou a ideia comigo, comprou o projeto e era o sonho dela também, né? E eu queria muito, realmente, ter alguém que pense, a gente pensa muito diferente, mas ao mesmo tempo muito igual em várias coisas, mas tem o mesmo propósito. E daí começamos a abrir mais turmas e daí foi nascendo a Superação. Além disso, a gente viu também uma necessidade para a própria advocacia, principalmente para os advogados iniciantes, né, de ter cursos presenciais para a prática da advocacia. E aí vem várias ideias, vem várias, né, sugestões, e hoje a Superação, ele tem 11 professores, todos professores, né, realmente assim, de faculdades, professores normais e tal, para a OAB e também para a prática da advocacia. Eu acredito que o presencial, é claro que temos opções online, mas o presencial é outra dinâmica, é outra metodologia, é outra realidade, né? Eu acredito que a pessoa chegar aqui, estar frente a frente com os professores, com uma equipe assessorando, prestando essa consultoria, faz toda a diferença. Sim, foi isso que a gente sentiu, na verdade, né? Assim, eu antes, mesmo dei aula há muitos anos na faculdade, e mesmo assim ajudava os alunos nessa preparação para a OAB. Professora, me ajuda em processo civil, em ética, e eu dava aulas para eles, assim, em particular, né? Então, realmente era um sonho, era uma vontade ter um espaço, ter um curso para poder oferecer isso para os alunos, né? E a gente sente muita necessidade mesmo desse presencial, né? Tem ótimos cursos online, né? Tem diversos, mas o presencial a gente sente essa necessidade, é um diferencial, por quê? O que a gente sente dos nossos alunos, principalmente? Lá eu sei que eu vou parar e vou estudar pelo menos à noite. Em casa eu não consigo, porque eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho a campainha que toca, o correio que chega, e eu não consigo focar, né? Então aqui eles sabem que pelo menos
das 7 às 10 eles vão estar estudando. Sim. Os horários são um período noturno. Hoje, como funciona essa metodologia hoje, os horários noturno que eu falei? Como que é a dinâmica das aulas aqui no espaço? Atualmente, nós temos turmas somente noturno, de segunda a sexta, em regra das 19 às 22, e aos sábados, das 9 ao meio-dia, né? 100% presenciais as aulas, além das aulas de conteúdo, né, tanto do direito material como do direito processual, nós temos mentoria, né, que é a mentoria de estudo, né, ensina como o aluno estudar e como o aluno fazer a prova, né, porque muitas vezes o aluno tem essa dificuldade de interpretação, de identificar o que está sendo pedido. Então a gente tem essa mentoria e tem o apoio psicológico. Então, que assim, é muito importante também. Muito importante. A questão emocional, hoje a gente já percebe, né, Dani, de que é um fator muito forte para impedir a aprovação de alguns alunos. Se não for o principal. Se não for um dos principais, Sim. né? A questão da ansiedade, da cobrança, o nervosismo. Então, a psicóloga, ela vem falar com os alunos, ela tem algumas dicas, né, de como controlar a ansiedade, de como controlar essa questão de administrar o tempo, né? Que inclusive é um dos diferenciais do presencial. Como a Dani falou, tem excelentes cursos online, mas às vezes a pessoa não tem o perfil, porque para você estudar online você precisa ter uma disciplina muito grande, um autogerenciamento, tem pessoas que não têm, né? Então, além dessa interação, né, sim, que a gente fala que tem entre professores e alunos ou alunos com alunos, tem também a questão do aluno se sentir presente em sala de aula, trocar conhecimentos, trocar experiência. E o curso tem isso, além da mentoria e do apoio psicológico, nós temos simulados. Então, assim, nós fazemos simulados aqui como se fosse a OAB. A gente brinca até que o segundo e o terceiro simulado a gente faz no horário da prova da OAB, ou seja, das 13 até as 18. Faz completamente real a situação, uma experiência real. A gente vai comprar, né, ainda o detector de metais, para poder escolher o banheiro, né, Dani? Mas não usa celular, né? A gente fica avisando, ó, 1 hora de prova, para que eles tenham uma noção do quanto ele está fazendo em 1 hora, do quanto ele está fazendo em 2 horas, como que está o tempo, o cansaço físico, é uma cansaço simulação mental, completa. Sim. Cansaço físico, cansaço mental, tudo isso ajuda no dia. Então, assim, essa questão prática de fazer o simulado, né, de resolver questões, etc., também é um diferencial que a gente tem aqui no Superação. E a gente tenta muito, assim, acolher eles, porque muitos vêm já de um histórico, assim, de não conseguir passar no exame já alguns exames, né? Várias tentativas. Então, assim, a gente tenta fazer um acolhimento, fazer eles entenderem que não é isso que mostra quem ele é. Não, que ele pode. Isso não quer definir ele como um bom advogado. Sim, né? Realmente, como a Lana falou, a parte psicológica, essa ansiedade hoje em dia está muito evidente neles. A gente vê que realmente atrapalha. Nós temos alunos que passam mal durante a prova devido a essa ansiedade, mal mesmo, sabe? De crises, né? Crise, de ter que sair da sala, de ter que parar a prova. Devido a esse problema mesmo, né, de ansiedade, depressão, enfim, pânico, né? Então a gente tenta, assim, acolher eles, conversar muito. Muitos viram amigos porque se sentem acolhidos, né? Sentem, assim, buscam a gente em horários que não é da aula para conversar, para trocar uma ideia. Então, assim, a gente entende que é um diferencial também, né, de ter esse acolhimento. Não sei se porque somos mulheres, a gente tem um olhar, às vezes, um pouco mais mais familiar, mãe, exatamente, assim, né? mais protetor, acolhedor, então, realmente tenta, faz né? diferença. Então, assim, a gente serve o café, a gente serve uma bolachinha, para ter esse acolhimento mesmo, ter um diferencial com eles, né? Não, sem dúvida. E aqui nos bastidores a gente estava falando, muitos já foram os professores que atuam aqui nas várias áreas, né? Parte civil, penal e outras áreas, né? Vocês têm um grupo grande de professores ali, são ex-alunos, às vezes já tiveram contato também, né? E outras plataformas jurídicas. Assim, ou seja, nas faculdades particulares que tem aqui, ou mesmo na UEPG, né? Na faculdade pública, na universidade pública, todos os professores fazem parte de todas as universidades, as faculdades que hoje tem em Ponta Grossa. Então, uma hora ou outra vai encontrar um ex-aluno, né? Vai encontrar um ex-colega de sala e tá tudo certo. E é até bom, né? Porque se reencontra e viu, não sou só eu que de repente não passei,
né? Sim. Não só comigo que Sim. aconteceu isso, né? Os desafios, enfim. Então, isso também é muito importante, sabe? E o legal, você falou de professor, todos os professores são amigos porque a gente conhece, né? Nós demos muito tempo aula em faculdade, Uhum. né, então a gente Sim. conhece muitos professores, então a gente escolheu os melhores mesmo para estar aqui, Exato, sabe? isso é muito importante. Experientes e que vivem a área, que atuam mesmo na área que eles dão aula, né? E assim, o legal é que os professores abraçaram a ideia. Sabe, assim, todos abraçaram, vai dar certo, já tá dando certo. Porque eu então isso acredito que é bom. muito importante também, às vezes a pessoa tem aquele conhecimento, né? Mas assim, ela não tem esse domínio de sala de aula, que faz toda a diferença também à frente dos E uma alunos. coisa importante, Milena, que você falou, uma coisa é a sala de aula dentro da faculdade, a parte acadêmica. A outra coisa é dentro de um cursinho preparatório. Então, assim, o ritmo da aula é outro. Não é chegar aqui e colocar os slides da parte teórica, o que é uma prescrição, o que é uma decadência. Não é isso. É trabalhar FGV. É a fundação, né? Então, assim, é a FGV. O pessoal mesmo. se arrepia com essa sigla. Sim. A FGV, a Getúlio Vargas na veia, e daí prova da OAB. Então, assim, questões, os professores do curso, né? Eu falo assim dos cursos, mas é o único curso presencial que tem em Ponta Grossa e região, né? Eles estudam desde o edital, né? Sabe o que precisa, o que o edital está cobrando, as últimas provas, quais foram os artigos mais cobrados, quais foram as peças que foram cobradas. Então, e a pegada é diferente, né? A aula de curso preparatório é diferente de sala de aula acadêmica. Os alunos querem dica, querem macete, querem entender como interpretar aquela questão. A gente mostra ali, essa aqui é absurda, sempre vai ter uma questão absurda, elimina, sabe? Então a gente ensina eles a entenderem um pouco como funciona Porque a prova. tem uns, daí a sala acaba sendo mista nesse sentido, porque alguns já passaram na primeira fase, não passaram na segunda, outros é a primeira vez que vão fazer a prova, né? Outros que já estão há algum tempo. Porque assim, tem alunos na primeira fase, porque hoje como é que funciona? Faz a primeira fase, passou, você vai para a segunda fase. Se não passar na segunda fase, hoje você tem direito à repescagem, né? Então é você fazer de novo a segunda fase sem ter que passar pela primeira. Se esse aluno não passar na repescagem, ele vai ter que fazer a primeira fase de novo. E aí ele vai encontrar com alunos de primeira fase, mesmo ele já tendo passado pela segunda fase 2 vezes. Né? Isso é muito bom por questão de trocas, né? Então, assim, todo mundo que está junto na sala da primeira fase é todo mundo primeira fase. Porque a primeira fase são todas aquelas disciplinas. E daí também é outra dinâmica de aula sobre metodologia. A segunda fase, ela é específica. Então, você vai fazer a segunda fase só em direito. Vai ser direito de trabalho, direito penal, direito civil, direito constitucional. E aí você vai ter aula só dessa matéria. Porque daí tem a parte das questões, que é o direito material que a gente fala, e a peça, né? Que é um grande desafio para alguns, né? De qual vai ser a peça, como você vai identificar as teses, né? E aí, aí as turmas são menores, aí nós temos 2, 3 turmas, né? Dependendo da procura. Mais procurada é trabalho penal, civil, né? E agora a gente está tendo uma boa procura por constitucional, né? Tributário não tem muita. O pessoal acha difícil, tem medo. Difícil, empresarial também, administrativo também não tem. E vocês veem no decorrer dos anos, né, vocês, né, desde a época que vocês se formaram até para agora, nos últimos anos, vocês veem essa mudança, assim, a maior dificuldade, ou até mesmo na área jurídica no geral, do direito mesmo, assim, nos últimos anos, de uns 5 anos para agora, como que as coisas vão evoluindo, as leis vão mudando, vão sendo atualizadas, então naturalmente isso também reflete na prova em si, né? Sim, o direito é algo que muda constantemente, né? As leis, eu falo, advogado tem que estudar pro resto da vida, não tem como parar. Então, essa parte do estudo é algo, por isso que a gente fala dos cursos para advogados, porque eles têm que estar, nós temos que estar sempre nos atualizando, né? Por isso é importante também
a gente tem, no carro-chefe é o preparatório para OAB, mas esses outros cursos para advogados, principalmente para advogado iniciante, né? Como que eu vou atuar, como que eu estou entrando e não sei nem Posicionamento quando de começar. carreira, de Sim. mercado. Como fazer um contrato de honorários, que documento pedir para o cliente, né? Então, assim, a gente viu essa necessidade também. Sim. Então, a gente oferece cursos para advogados iniciantes, na área trabalhista, como fazer uma audiência trabalhista, como fazer um tribunal do júri, né? Por isso, porque a gente vê a necessidade e até mesmo para estar se atualizando sempre, né? Nós tivemos um curso excelente também sobre TCMD, porque teve uma reforma tributária, teve toda uma mudança. Então, fizemos o curso e foi muito procurado, porque os advogados sentem essa necessidade também de estar se atualizando. E lógico, como a gente comentou, também existem vários cursos online ótimos, mas o presencial é a diferença. Não, faz toda a diferença e é aquela questão, né? A pessoa sai, às vezes, né? Se formou, não sabe como dar os primeiros passos. Sim. É muito importante. E são muitas pessoas que estão se formando, né? É muita gente. Então, realmente, essa consciência, não, eu preciso realmente agora agir, porque muitas das vezes a pessoa não tem essa experiência de anterior, né? Sim, Antes da chegou a formação. fazer um estágio, Né? no Não tem escritório, aquela não- dia a dia prática Sim. jurídica. Então faz a E uma diferença. coisa que é importante também a gente ressaltar é que essa questão de você entender que precisa se preparar, né, desde o início, que precisa estar atualizado. O edital saiu no começo de outubro. Sim. O edital tem que cobrar, e ele vai cobrar, né, a legislação atualizada até 1º de outubro. Né? E a gente tem várias alterações, né? São vários recortes, né, na lei, desde o aluno ter um VADMEC atualizado, né? Desde ele estudar pela legislação atualizada, para não correr o risco de errar por conta de lei, artigo que já foi revogado, mas lá no VADMEC dele estava constando, entendeu? E tudo isso faz parte do que a gente fala assim, da mentoria mesmo. Até como você lê a prova, até quais as questões você vai fazer na prova. A ordem das questões, porque ela segue um padrão, 8 questões de ética, depois de filosofia, depois de direitos humanos, depois, não sei se é direito humano, filosofia e direitos humanos, enfim, aí as últimas é trabalho, processo de trabalho. Então, assim, isso para eles também é importante, porque a gente fala, viu, na primeira fase, não vai fazer diferença se você fizer 40 questões ou 80. O resultado é o mesmo, aprovado. 40 é 100. Fez 40 questões, está aprovado. Fez 80, vai estar aprovado do mesmo jeito. Entendeu? Sim. Então, o que a gente procura fazer? Focar naquelas disciplinas que eles conseguem, se eles focarem nessas 10, 11 disciplinas, eles vão atingir 48 questões. Então, isso faz parte da nossa metodologia, né? Porque daí você consegue concentrar e focar. Sim. Então, essas dicas, sabe? Essas orientações, né? Isso também tem sido dado para a gente como feedback muito positivo de que tem feito a diferença, né? No momento do estudo, no momento da prática mesmo do aluno em fazer a prova. E até enquanto a gente estava aqui nos bastidores, até o pessoal aqui, a Lana e a Dani estavam recebendo esse feedback, né? Sim. Feedback, porque enquanto a gente está gravando aqui, já estava saindo o resultado da ordem, né? E é algo rotativo, né? Não tem pausas, né? Então, é o contínuo. Eu queria perguntar para cada uma, assim, que legado vocês gostariam de deixar, né? Não só como advogadas, mas também como diretoras aqui desse espaço, né? Justamente trazer algo diferente aqui para a cidade, para esses novos advogados e algum conselho, né? Conselho, um direcionamento para esses novos advogados e advogadas que vão surgindo a cada temporada. É até interessante você perguntar isso, que hoje, né, cedo eu falei, a gente vai passando por momentos, né, do curso e da vida e chega um momento que você começa a pensar, né, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, e eu acho assim que o curso, né, é um sonho que está se concretizando e graças a Deus está dando muito certo, né? Eu vejo ele crescendo cada vez mais. E assim, para mim, fora ser um sonho, fora ser algo, um empreendedorismo, lógico, a gente quer que dê certo para prosperar, para ganhar dinheiro, enfim. Claro. Mas eu acho que o mais importante é o propósito disso tudo, de realizações, sabe? Porque a gente vê aqui com os alunos isso assim, ai, professora, é meu sonho passar no AB, sabe? Não, às vezes não não quero advogar, mas o meu sonho é passar porque eu fiz direito e eu quero encerrar esse ciclo.
Ou a pessoa quer advogar, ou a pessoa quer ter a OAB porque se Porque é um formou, desafio, porque é um desafio, né? Nós temos essa aluna de 70 anos. Ela falou, eu não vou advogar, mas é o meu sonho passar no OAB. Né? Então, assim, eu vejo como um propósito mesmo de realizar sonhos, né? Que eu acho que é até mais importante de qualquer... Né? Não vou ser hipócrita, tem que falar, não quero ganhar dinheiro. Lógico que a gente quer, né? Que isso dê certo. E também é natural, uma consequência, como qualquer outra profissão. Né? Exato. Mas eu vejo assim mesmo, sabe, esse propósito de realizar sonhos, de fazer com que eles realmente passem no OAB, se sintam felizes e satisfeitos e assim conseguir. Né? Eu acho que naquela mensagem que a gente viu agora há pouco ali, tipo, obrigada, deu certo. Valeu a pena, né? Valeu a pena, né? Eu falo que isso que vale a pena pra gente. Né? Esse tipo de feedback, de mensagem. Então, assim, conselho. Não desista dos sonhos, né? Dá certo. Já fiz 1, 2, 3, 4, não consegui passar. Vai chegar o momento certo de passar. E a gente tá aqui pra ajudar. Sem dúvida. Eu concordo, né, com a Dani, e eu penso que também tem a questão do legado da gente fazer parte da formação de pessoas, né? Como a gente também estava falando nos bastidores, hoje em dia a advocacia está muito diferente, assim, tá às vezes um pouco esquisito, né? E eu ontem teve um compromisso na OAB, eu até fiz uma fala que eu disse assim, é nisso que eu acredito. O advogado, ele é ser humano, e ele lida com vidas também, né? Ele lida com outras pessoas, com outros seres humanos. Então, nós lidamos com dores, com sofrimentos, Exato. com angústias, né? Com temores dos nossos clientes, mas nossos também, né? E eu tento muito passar isso para os nossos alunos, que eles se permitam ser humanos, né? Mas que eles também vejam no outro, no cliente, um ser humano. Então, eu acredito que toda e qualquer profissão, quando você faz, respeitando, né? Tendo a ética, né, respeitando os valores, as pessoas, o que tem que ser feito, ela é muito gratificante. E para mim, fazer parte, né, se eu puder contribuir na formação de pessoas, de profissionais que pensem que a advocacia não se resume a um contrato de honorários, né, para mim já valeu muito a pena. Né? Professora, eu fico muito feliz quando os alunos falam, professora, olha só, eu consegui meus honorários e você faz parte dessa história. Conseguimos passar, vocês fazem parte dessa história. Então, isso tem uma sementinha, né? E eu tô ali, né? Fiz parte dessa história. Eu plantei ali uma sementinha. E isso para mim é muito gratificante. Então, assim, o meu legado é isso mesmo. É as pessoas dizerem assim, nossa, eu aprendi esse valor com a professora Lana. Então, a professora Lana me dizia que a advocacia não é só honorários advocatícios, né? É muito mais do que honorários advocatícios. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, uniu ali propósito, uniu as duas propósitos, uma dupla bem dinâmica, que realmente querem fazer a diferença na vida desses novos profissionais, porque nem todo mundo tem esse propósito, tem essa visão também de poder ajudar os colegas da profissão e pensar na carreira jurídica de uma forma mais... não ampla, mas dessa forma mais humana mesmo, mais acolhimento, mais personalizada, mais humanizada mesmo, que a gente sabe que o mercado acaba sendo saturado, então tem profissionais e profissionais. Como em toda área. Eu falo, às vezes a gente conversa assim, viu, nós advogados, a lide, o conflito não é nosso, os nossos clientes. E cabe a nós tentar resolver e não criar outros leads, né, outros conflitos. Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros de profissão. Né? Então, por que não nos unirmos? Sim, porque o nosso objetivo é diferente. Na verdade, o objetivo não é nosso, é o objetivo dos nossos clientes. Né? Então, a gente precisa ter essa visão. E eu falo que trazendo isso para a sala de aula, para os alunos, para os futuros advogados, para os advogados iniciantes, que muitas vezes vêm pedir mentoria aqui para a gente, né, de como fazer, realmente, como a Daniela falou, uma petição, uma contestação, atender um cliente, se posicionar, né, um cliente. Isso a gente vai formando, porque eu ainda acredito no ser humano. Então, a gente vai formando novas pessoas. Sim, novos não dá para desistir, hein? Jamais. Com novos conceitos, né, e valores que realmente tragam um pouco mais de harmonia e de equilíbrio para a sociedade, sabe? E o advogado tem uma grande missão nessa trajetória de tentar fazer uma sociedade mais harmônica.
É isso aí. E lembrando que a gente sempre está falando, lidando e conversando com pessoas, fazendo a diferença de alguma forma na vida daquela pessoa. Sim, com certeza. Obrigada pelo esse bate-papo gostoso aí. Obrigada O pessoal a está você, conferindo aí a rede social de Superação, o contato. Em breve a gente vai ter outros materiais aí, até com feedback dos alunos, alguns depoimentos especiais. Isso. Mas obrigada pela recepção e até a próxima. Obrigada a Obrigada, você Bia. também. Até a próxima.